Muito bem, voltamos agora para falar de Malvadão. Bota o hino do Flamengo aí pra mim, Pedrinho, que o bicho tá pegando na eleição desse ano. Talvez seja mais disputada dos últimos anos. Uma pesquisa da outra, pesquisa da outra, pesquisa da outra. O bicho tá pegando. Sabe o cavalinho do Escobar? Tá assim, ó. E vai ter um grande final daqui a pouco. Então, como a gente trouxe na semana passada, se eu não me engano, retrasada, o Rodolfo Landim e o Duche, semana passada. Hoje a gente está recebendo aqui o Maurício Gomes de Matos, candidato à presidência do Flamengo, e o Eduardo Bandeira de Melo, seu apoiador, um cara que a gente admira bastante, que, aliás, se hoje o Malvadão tá nadando assim, ó, de braçada, é porque o homem foi lá e resolveu o problema do Didi. Bandeira, muito boa tarde. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Prazer todo meu estar aqui com vocês, com o meu zagueiro ali, Fernando, e com o Flávio. Fernandão só dava porrada nos outros. Maurício, seja bem-vindo, cara, fique à vontade. Eu vou começar logo com uma pergunta sobre a campanha e jogo para os senhores para os temas mais sensíveis. Lembrando que cada candidato... Sacanagem. Tem 2 minutos. Aqui é o mesmo lado, não precisa disso, né? Sem cadeira! Sacanagem. Nação rubro-negra, preste atenção nesse vídeo que acabou de sair. O ex-presidente do Flamengo, Bandeira de Melo, e o Maurício Gomes de Mato está falando sobre contratações para a próxima temporada. Todo o planejamento, caso o Maurício Gomes de Mato seja o novo presidente do nosso Mengão. E saiu uma informação de que Antony e Vitor Roque pode pintar no Flamengo na próxima temporada. Fica até o final do vídeo que esse corte está sensacional. Mas antes, se inscreva no canal, deixa o like. Vamos ajudar o canal a bater a meta de 50 mil inscritos. Conto com todos vocês. Dê só uma olhada que esse corte está sensacional. Cadê boa tarde para os dois? Vou começar com o Maurício. Maurício, eu quero saber um pouquinho dessa corrida eleitoral, né? No Flamengo, desde o início, a gente se encontrou em algum evento, você me falou que a coisa estava legal, pelas pesquisas de vocês. E aí, tem candidato que não teve a candidatura aprovada, tem candidato chegando, enfim. Nomes muito fortes e muito familiarizados com a torcida do Flamengo. Quero saber como é que tá essa corrida nessa reta final aí, faltando um mês e pouco, né? Para a grande eleição do Flamengo. Muito boa tarde mais uma vez, Maurício. Boa tarde, amigo GV. É uma eleição mais importante, é a eleição mais importante da história do Flamengo. Nós vamos realizar um estádio, nós vamos trazer o profissionalismo para o Flamengo. Tenho certeza que nós vamos conseguir chegar à presidência do Flamengo. Tenho o apoio de Eduardo Bandeira de Melo, apoio de Márcio Braga e apoio de Flamengo Frente Maior, Flamengo Sem Fronteira, GREP, Vitória, Flacones, um grupo que está disposto a revolucionar o Flamengo, fazer o Flamengo ainda maior. E o presidente Eduardo, como principal apoiador, aqui do meu lado, me honra muito esse apoio, e ele está na chapa. Ele vai ser presidente da Assembleia Geral. Então, ao votar na chapa Mengão Maior, nós estamos votando em Maurício Gomes de Matos, em Wellington, em presidente Eduardo Bandeira de Melo e Rosana Lomba. Dessa forma, nós vamos chegar lá, tenho certeza, porque nós queremos fazer um Flamengo ainda maior. Presidente, como é que está o coração, o gostinho de estar de volta ao borde do Flamengo, a liderança do Flamengo, essa corrida eleitoral? Eu queria saber um pouquinho de como você está vendo isso aí também. Olha, eu estou gostando muito de estar acompanhando aí o Maurício, o Wellington, a Rosana aí nessa chapa, né? Porque eu entendo que é a melhor solução para o Flamengo, né? E tenho certeza que a chapa será vitoriosa, porque é a que tem a melhor proposta, né? Aqui, como disse o Maurício, que resgata o profissionalismo, a impessoalidade, né? Vamos voltar àqueles tempos em que a gente não contratava parentes de presidente, nem de vice-presidente, né? Vamos voltar àqueles tempos, né, em que tudo do Flamengo era feito da maneira mais republicana, respeitando o fato de nós termos 45 milhões de torcedores, né, que querem ver o seu clube gerido de maneira correta. Muito bem, Fernandão, você que é cria da Gávea. Rapaz, o Bandeira escalou o meu time da Copa São Paulo de 2003 a 2004. A gente se encontrou em algum evento, eu, Gauchinho, Anderson, com aquele apelido que você conhece, até o ataque. Tá no Flamengo desde sempre, um grande torcedor também. Pergunta pro senhor, Fernandão. Desejar uma boa tarde pro Maurício, pro presidente Eduardo. Ele disse lá no Storycast que o time mais emocionante do Flamengo para ele foi o time da Taça São Paulo, que foi campeão contra o São Paulo lá no Morumbi, no Pacaembu,
para um presidente que conquistou tudo que ele conquistou e dizer que vive o maneiro. Flamengo há muitos anos, que esse time foi o que Qual a mais geração? emocionou, era... Foram duas Copas. Foram duas Copas São Paulo. 2016 e 2018. E teve uma que o senhor falou que foi a que mais emocionou, foi a que ganhou nos pênaltis do São Paulo lá, enfim. Mas é legal ver pênaltis no essa Corinthians relação. em 2016. Ele não sabe nada, Bandeira. Ele não sabe nada. 2018. Ele tá São chutando. Paulo, claro que não, ele foi lá no Storycast. Faz o seguinte, então. 2018 vá no nós Storycast, ganhamos se inscreva do São no canal Paulo. do Fernandão. O canal do Fernandão tá liberado. Faça sua pergunta sobre a candidatura. Cavei que você fez o que eu queria. Vambora. Obrigado. Presidente, candidato à presidência, Maurício, você já me falou algumas vezes que esteve dentro do Flamengo durante os últimos 20 anos, trabalhando em várias presidências, diretamente ligado ao clube. E agora a gente tem a iminência da construção do estádio. O que isso representa dentro desses 20 anos que você pensou, no que você trabalhou com relação ao clube? O que você espera com relação ao estádio? O que esse estádio pode trazer para o Flamengo dentro da sua concepção como presidente do clube? O que você imagina para o estádio do Flamengo? Como nome, como naming rights, como o que pode trazer para o Flamengo esse tipo de construção e o que você acredita que isso pode se melhorar na história do Flamengo com relação à arrecadação, com relação ao jogo jogado, ao que pode trazer para o torcedor, o que pode trazer para o entorno da região onde vai ser construído o estádio? Bom, primeiro é um sonho. É o sonho de toda a nação e o meu também. Nós vamos construir um estádio com o jeito do rubro-negro, com a maneira rubro-negra. A única chapa que hoje tem condição de apresentar um estudo para isso é a nossa. Nós já pegamos a condição de, ao sentar na cadeira presidencial, já desenvolver e já ter no nosso cálculo de um ano e meio para o projeto, entender as melhores soluções para o Flamengo. Pegamos nomes renomados, né, nomes fortes, que entendem e versam sobre o estádio, como Fabrício Kika, que, sem sombra de dúvida, é uma unanimidade na visão que ele tem e nos estudos que ele faz, está nos ajudando. Nós temos o Francisco, que é um dos maiores ambientalistas do Brasil, temos uma equipe jurídica, uma equipe de marketing, toda ela estudando as evoluções e as condições que nós vamos ter que, ao sentar naquela cadeira, versar para construir esse estádio. Name right, cadeiras cativas e todos os estudos que nós estamos desenvolvendo para apresentar soluções financeiras para que a gente não precise virar SAF. SAF nem pensar. E com isso, nós temos já a condição de afirmar, vamos construir o estádio vai ser realmente, totalmente voltado para a nação rubro-negra. O ticket médio de um estádio que nós estamos idealizando vai ser muito, muito melhor que hoje é o Maracanã. O Maracanã hoje traz uma condição desfavorável, é um dos estádios que mais condições de não ter a lucratividade para a gestão, é um ticket médio muito alto você jogar no Maracanã. Mas nós temos o Maracanã por 20 anos e vamos saber também explorar essa condição com zona popular. É importante a gente resgatar a torcida do Flamengo, é importante a gente botar a nossa essência, porque a nação é realmente que faz a diferença no Flamengo. E nós vamos saber cuidar disso, saber entender a necessidade da nação, porque hoje, por exemplo, nós temos uma decisão agora e o ingresso está a R$280, o mais barato, e uma cadeira no Maracanã Mais custa R$4.000. Ave Maria. Virou Só rico Broadway. pro estádio hoje. Não, virou Broadway. Virou Virou Broadway. Não, nós somos radicalmente contra essa política. O torcedor tem que ser entendido como torcedor e não como produto. E nós vamos performar, vamos modificar o programa Sócio-Torcedor, vai ser um programa de relacionamento. São essas visões que nós temos de fazer o Flamengo ainda maior, um Flamengo mais forte. Maurício, eu tenho uma pergunta para o Bandeira, mas antes o Bigode tem uma pergunta para você sobre... Felipe Luiz, a atual gestão assinou um contrato até ano que vem, teve candidato dizendo que vai rever a situação caso seja eleito. Teve isso? Teve isso. Ih, rapaz. Eu queria saber da gestão do senhor candidato Maurício Gomes de Matos. Qual é a sua visão hoje sobre Felipe Luiz? O que você tem achado desse trabalho dele como torcedor e também como um possível presidente do Flamengo?
Felipe Luiz é um ídolo da nação. O contrato é para ser respeitado. Eu tive agora a oportunidade de 2 ou 3 meses atrás ir a Florianópolis, que ele recebeu uma comenda lá em Florianópolis, e eu fui prestigiar. E sentei por um acaso do lado dele e ele me deu um bom dia, começou a estudar, ele estava no sub-17 ainda, toda a formação, e ele passou o voo inteiro estudando. Depois, quando nós saímos, aí sim nós começamos a conversar e vi todo o profissionalismo dele, a dedicação dele. Isso tem que ser respeitado. Nós vamos respeitar o contrato, mas temos um diretor técnico administrativo para o futebol. Esse diretor técnico vai entender a melhor maneira para o Flamengo. Seria realmente prematuro para mim falar alguma coisa sobre a gestão que eu ainda não iniciei, mas vou iniciar com uma visão totalmente profissional. Mas ele é um contratado do Flamengo, tem que ser respeitado. Bandeira, presidente, né? Eduardo Bandeira de Melo. Na época que o senhor foi presidente, rapaz, a coisa tava feia. Guardando almoço para comer na janta. A dureza não tava igual a nossa, né? Nossa época, né? Que a nossa, o mês tinha 120 dias. O senhor lembra bem, já era sócio. Qual é a principal diferença num cenário onde o Maurício é eleito, o senhor tá junto com ele na chapa, de pegar aquele Flamengo lá que tava contando dinheirinho para esse Flamengo abastado de hoje em dia? O céu é o limite? Para o Flamengo o céu é sempre o limite, mas eu acho que a situação é muito diferente daquela que nós pegamos, que era catastrófica, mas os princípios de responsabilidade, de austeridade, de transparência são os mesmos. Você acabou de perguntar para o Maurício aqui sobre o projeto da nossa casa própria, do nosso estádio. Isso era uma coisa que a gente não tinha nem perspectiva de ter lá em 2012, 2013. Mas nós estamos falando de um projeto de longo prazo que envolve muito dinheiro e isso requer o quê? Responsabilidade, requer ciência e tudo isso tem que ser tratado com muita transparência. É muito dinheiro, é dinheiro do sócio, do torcedor do Flamengo. Então, como o Maurício falou, nós vamos tratar esse projeto do estádio e todos os outros projetos estruturantes ou não que apareçam com a mesma responsabilidade, com a mesma dedicação que nós usamos para tirar o Flamengo do buraco lá em 2013. Podia ter chegado um pouquinho antes, né, Fernando? 2004, pô. Podia ter chegado uns 10 anos Comprei antes. minha casa financiada pela Caixa, né, na época, lá atrás. Eu ia pagar a prestação 90 dias depois, era só juro, mano. Tomava Ave Maria, mas tá bom, pelo menos resolveu. Fernandão, pergunta. Maurício, é impossível a gente não falar de Gabriel Barbosa, né? O Gabriel, a gente sabe todos os problemas que aconteceram do ano passado para esse ano, desse início de recuperação do Gabriel, com a relação com o Felipe. O Gabriel acabou de fazer um gol importante na última vitória do Flamengo sobre o Juventude. O que você pensa com relação ao Gabriel? Quais são os planos? Porque, se eu não me engano, desde o Adriano, sem comparações, é óbvio, o Flamengo não teve ninguém que se relacionasse com a torcida de uma forma tão direta e tão forte como o Gabriel se relaciona com a torcida. O que vocês pensam para o Gabriel nesse final de contrato ou para o ano que vem, caso seja eleito? Bom, como eu falei no caso do Felipe, a resposta é idêntica. São os profissionais que têm que decidir, porque na nossa gestão, o nosso regime vai ser totalmente profissional. Nós vamos ter, por necessidade estatutária, vice-presidentes amadores. Eles vão estar como se fosse um conselho de administração do clube, para metodologia e cobrança. A caneta que coloca a metodologia é a caneta que vai cobrar. Mas os profissionais é que tem que decidir. No caso do Gabriel, tem todo um aspecto de ídolo, todo um aspecto de performance que tem que ser analisado. Mas nós não temos hoje a condição de saber qual é a pedida dele, se nós vamos ter orçamento para atender. O Flamengo tem que ser gerido com responsabilidade. O presidente Bandeira trouxe para o Flamengo um norte de responsabilidade. E nós vamos seguir esse norte sempre. Nossa gestão vai ser pautada por profissionalismo. Nação rubro-negra, prestem muita atenção nessa informação que acabou de sair, né? Já saiu no GE, já saiu no Coluna do Fla, que o ponta Antony estaria na mira do Flamengo para a próxima temporada. Inclusive, né, o jornalista Eric Faria
trouxe até detalhes sobre essa possível chegada desse jogador que está vivendo um momento em baixa, né, como na carreira, e quer retornar ao cenário do futebol brasileiro. Muitas pessoas já estão me perguntando se realmente ele vai vir pro Flamengo, né? O Flamengo, é claro, quer jogadores como o Antony, né, como jogadores que chegam para resolver, mas lembrando que o Flamengo tem vários pontas para a posição. O Flamengo tem muitos pontas. O desejo de contratar o Antony já não é de hoje. Marcos Braz sempre quis contratar esse jogador. Sempre quis. Pelo menos se não for contratar nessa temporada, deve deixar tudo engatilhado para a próxima. A ideia da diretoria rubro-negra é contratar o Antony por 1 ano de empréstimo, né? Tendo em vista que a gente não sabe se o Matheus Gonçalves fica para a próxima temporada, né? É um jogador assim, é mais um ponta ali. O Flamengo está cheio de pontas, né, no Flamengo, cheio de pontas no elenco. Então assim, temos que ver a situação do Gabigol. E já mudando de assunto, né? Primeiro eu quero saber de vocês, seria uma boa contratar o Antony? Não seria? Deixa nos comentários aqui pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. E agora quero entrar nessa informação que acabou de sair, dizendo que o Vitor Roque, né, interessaria muito o Flamengo caso o Gabigol não fique. Inclusive o Palmeiras já tá de olho no Gabigol, já não é de hoje também. A Leila Pereira vem namorando o Gabigol já tem bastante tempo, vem querendo a contratação do camisa 99 rubro-negro. Assim, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vitor Roque vive um bom momento, né? Como no Real Betis, mas seria uma cereja do bolo. Esse menino tem a cara do Flamengo. Ele jogando no Flamengo, ele chega pra ser titular. Essa que é verdade. Tem muita lenha pra queimar. O Flamengo está disposto a desembolsar uma grana violenta, né? Caso, é claro, o staff do atleta aceite essa quantia milionária. Então é aguardar. Qualquer novidade à noite, provavelmente estaria aqui retornando para atualizar ainda mais vocês sobre esses dois assuntos bombásticos que não só eu, mas um monte de YouTube, jornalistas estão trazendo, que o Antony e o Vitor Roque estão interessando o Flamengo para a próxima temporada. Eu tô indo nessa, galera. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.